Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a fé que marca gerações. Que fé é essa que pode marcar uma geração? Né? É algo poderoso, é algo maravilhoso que Deus tem para cada um de nós. Né? Vamos abrir a nossa Bíblia? 2 Timóteo 1,5. Olha o que a palavra do Senhor fala. Trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habita primeiro em sua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Então é algo poderoso. Então abaixa sua cabeça, coloca diante do Senhor. Deus, nós nos colocamos diante de ti, diante da tua presença. Pai, aquilo que nós acabamos de ler, Senhor Deus, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Fale conosco aquilo que o Senhor deseja, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, para que nós podamos entender essa fé que marca uma geração. Deus, que o Senhor possa conduzir, o Senhor possa falar no nosso íntimo, Pai. Que o Senhor possa ministrar o nosso coração, e nós colocamos e nós te entregamos diante de ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então aqui nós podemos falar um pouquinho que a fé que marca uma geração. Então nós podemos ver que no texto aqui que nós lemos, 2 Timóteo 1,5, o que ele fala? Ele fala de duas mulheres, de uma avó e de uma mãe, que marcou uma geração na vida de um filho, que era Timóteo. Essa palavra foi Paulo falando para Timóteo. Timóteo, traz à memória a fé que não é fingida, que há em ti, a qual habita primeiro em sua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Olha que geração. Foi passado de vó para mãe, de mãe para o filho. É uma geração. Então, nós podemos ver que a fé é que marca uma geração. A fé, e Paulo fala assim, eu acho tão interessante, Paulo fala assim, olha, a fé que há na sua avó, a fé que há na sua mãe, habita em ti. Olha que lindo. É uma geração, uma criação gerada nos caminhos do Senhor. E hoje nós vivemos num tempo difícil. Muito difícil você levar os seus filhos ao caminho do Senhor. Então é difícil, é um momento muito difícil. Então a sua fé vai gerar lá na frente. Então ensina a criança no caminho que ela deve andar quando ela é pequena. Porque quando ela chegar a ficar velha, ela não vai desviar do caminho, porque ela aprendeu o caminho. É isso que nós temos que aprender. Então hoje nós celebramos aquilo que são fonte da vida. Cuidado e também de fé, que é as mães. Então é algo poderoso. Uma mãe faz toda a diferença dentro de um lar. Faz toda a diferença na vida de uma criança, de um filho. Então, em todo exemplo bíblico, a história de Eunice, a mãe de Timóteo, nos mostra como uma fé de uma mulher que pode atravessar gerações e transforma o quê? Destino. É algo poderoso. Uma fé de uma mãe pode transformar uma geração. Então, a mãe busca, a avó busca, lá na frente você vai ver algo extraordinário de Deus. E Paulo, ele escreve isso para Timóteo, como jovem, como um pastor, que lembrava a fé sincera que aprendeu
não nos livros, mas em sua casa. Primeiro com a sua avó Loide e depois com a sua mãe Eunice. Então é algo muito maravilhoso. E isso nos ensina que uma mãe de fé, não apenas ela ensina, ela forma. Uma mãe, ela não só ensina, mas ela forma o seu filho o caminho que ele deve andar. A mãe é um exemplo. Mãe é algo fantástico. Mãe foi Deus que colocou no mundo para que gerasse um filho no mundo. E isso é maravilhoso. Isso é algo fantástico. E o primeiro ponto que nós podemos observar, que a mãe de fé, ela deixa a herança o quê? Espiritual. Algo poderoso, algo maravilhoso. Então nós podemos ver que Eunice, ela ensinou Timóteo nas escrituras desde pequenininho, para que ele não se perdesse. Se você observar no texto ali que nós lemos ali, segundo Timóteo, o texto inteiro ali, você vai ver que lá também no capítulo 3, 15, a palavra fala assim: desde menino, você conhecia a escritura sagrada, a qual lhe podia dar a sabedoria que levava à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Aí no 16 fala assim: pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade e condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. Então você vê que na história, você lendo 2 Timóteo, capítulo 1, 2, 3, você vai ver que ele foi ensinado pela sua mãe, em cima da palavra. Então Deus leva a Paulo a chamar Timóteo para viver algo extraordinário, algo poderoso. Ele fala: Timóteo, lembra do ensinamento da sua mãe. Lembra primeiro do ensinamento da sua avó. E vai vindo de geração a geração. É uma herança. E muitas vezes nós não entendemos essa herança. Mas quando uma mãe busca e leva o seu filho a conhecer e experimentar algo de Deus, isso fica marcado. Um dia volta para o caminho do Senhor. Então é tão maravilhoso que eu falo sobre isso, porque assim, eu lembro, porque eu sou fruto de uma geração de um bisavô, de uma bisavó, que eles eram cristãos e já serviu o Senhor lá atrás. Mas no meio do trajeto, os filhos se perderam no caminho. E aí todos desviaram do caminho. E o meu avô, o meu bisavô, eu achava tão maravilhoso que eu conheci, tive esse privilégio, que quando ele pegava, ele não enxergava, ele não conseguia ler mais, porque ele não enxergava, que ele tinha 96 anos quando ele morreu, e ele lia a Bíblia sem enxergar. Ele não enxergava um palmo. Mas quando ele abria a Bíblia, ele lia a Bíblia certinho. É algo poderoso de Deus. Aquilo ali foi para mim, na minha infância, e hoje eu lembro disso. E traz a memória, que foi lá atrás. E aí eu lembrei, falei, nossa, que coisa linda, né? Foi do meu avô, do meu bisavô. Então foi se perdendo no meio do trajeto, a busca da família, de ir a gerações. E eu lembro que quando eu fui para Cristo, quando eu virei evangélico, quando eu fui para a igreja evangélica e Deus mudou a minha história, mudou a minha vida, algumas tias minhas, que era da parte da minha avó, ficaram muito felizes, que falou assim: Deus está fazendo uma grande obra. Se Deus está levantando um,
para transformar a família geral. E Deus busca os teus, né? E aí eu entendi da geração, da onde veio a minha geração. Então o meu bisavô, ele era batista, né? E aí eu entendi claramente da onde veio a minha geração. E eu falei, a herança do meu bisavô está sendo gerada sobre a minha vida. Se perdeu no meio da minha avó, da minha mãe, se perdeu ali. Os irmãos, tudo se perdeu. Mas eu resgatei a herança do meu bisavô. E eu falo que coisa linda, né? O que Deus faz, eu falo, Senhor, que a minha vida, a minha família seja bendita. Aí eu entendi aonde que Deus me alcançou. Por causa da minha geração, lá atrás, né? Então é algo que fica gerado, fica marcado. E isso vai gerando de gerações a geração. Então é algo que Deus fala conosco, trabalha conosco. Então a sua fé não é fingida, é impacto profundo à vida aos seus filhos. Então a sua vida vai impactar a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos. É herança que você vai deixar. É a única herança que nós podemos deixar, é uma herança espiritual. O resto, tudo vai acabar. Tudo vai virar pó. Então é isso que muitas vezes, então a herança mais preciosa que uma mãe pode deixar não é o dinheiro, não é casa, não é bem. É o que? É a fé, é os valores, princípios espiritual. Princípios eternos. É isso que uma mãe e um pai devem deixar para os seus filhos. Não é dinheiro, não é casa, não é bens. Mas é uma fé, é o valor e também princípios eternos. É algo que isso nunca vai acabar. É o princípio. É algo que está ali, alicerçado. Isso você pode deixar para os seus filhos. E mesmo em tempo de modernidade, uma mãe que ora, lê a Bíblia com os seus filhos e o conduz a um caminho de Deus, está construindo um quê? Um legado que o tempo não pode apagar. Isso nunca vai apagar. Eu lembro um pastor, ele dando um exemplo, porque ele ensinou os filhos na palavra, ensinou desde pequenininho até a ler na palavra. Ele ensinava os filhos dele a ler na palavra. E ele foi aprender isso, e isso ele foi passando para os filhos, e hoje a filhinha dele, que tem 10 anos, está ensinando o irmãozinho de 2 anos. Olha que coisa linda. É o ensino. Você ensina, o outro ensina. E vai gerando de gerações a geração aquilo que você gerou. Então isso é um legado. Isso você deixa um legado para que lá na frente os seus filhos sejam abençoados, a família deles sejam bendita do Senhor. Então isso é algo maravilhoso. Quando você ensina os seus caminhos, o caminho que deve andar, ele vai, pode se perder no meio do caminho, mas lá na frente ele vai voltar e vai lembrar daquilo que o pai e a mãe ensinam. Isso fica, né? Um exemplo muito claro, prático, a mãe que mesmo trabalha muito, reserva tempo para orar com o seu filho e fala também de Deus. Ela está plantando uma semente que vai florescer. Vai florescer. Então a mãe e o pai que ora, que ensina na palavra, tenha tempo, dedique um tempo para o momento e lê a palavra, ora com seus filhos, você vai ensinar ele a ler a Bíblia com o filho deles e vai ensinar eles a orar com os filhos deles. Porque é isso que você ensina. Você ensina, é gerado. E isso você está plantando o quê? Uma semente
que um dia aquela semente vai crescer e ela vai florescer. E vai dar muito fruto ao Senhor. Então é isso que nós temos que pensar, né, nesse primeiro ponto, e analisar que a mãe de fé, ela deixa uma herança espiritual. E o segundo ponto, a fé de uma mãe, ela forma o caráter do seu filho. A fé de uma mãe, ela forma o caráter do seu filho. Quem forma o caráter? É o pai e a mãe. O caráter do seu filho é formado pela vida do pai e da mãe. Porque se a mãe e o pai não formar, o mundo vai formar. É isso que acontece. Então o caráter, muitas vezes, de uma criança, ela é até os seus 5 a 7 anos. É formado o caráter dela. Se você formar o caráter entre 5 e 8, daqui para frente ela consegue conduzir. Mas porque é o caráter que foi formado nela. Então ela olha o pai, ela olha a mãe, porque a mãe é exemplo, o pai é exemplo para os seus filhos. E isso forma. Então nós podemos ver que Timóteo ele se tornou um cooperador de Paulo, pastor de igreja, e referia a fé dele. E tudo começou com o ensinamento doméstico. Tudo começou com o quê? O ensinamento doméstico. Isso faz toda a diferença, né? E a fé de uma mãe, ela molda a consciência e o senso de justiça e a maneira como o filho lidar com Deus e com os seus próximos. Então, a mãe, ela vai moldar, ela transforma algo extraordinário na vida de um filho. E isso você transformando, ela vai aprender como lidar com Deus e como lidar com as pessoas lá fora. Então isso faz a diferença. Então muitos, quando chega a sua adolescência de fé, ele firma e lembra das orações da sua mãe, dos conselhos à beira da cama e até correções com amor. Ele lembra, não vai esquecer. Porque quando você apanha, você lembra do que você apanhou e por que você apanhou. E muitas vezes quando você apanhou por uma correção correta, você apanha e você olha e fala assim: valeu a pena do meu pai e minha mãe me bater. Porque o que eu sou hoje, eu agradeço meu pai e minha mãe, porque ele me bateu. Porque eles me corrigiu e eles me deram conselho e eles muitas vezes orou comigo. Isso vale a pena. Isso você vai trazer à sua memória algo que muitas vezes você apanhou, foi corrigido, mas com amor. Porque o pai, ele bate com amor, né? Muitas vezes bate com a raiva, né? Mas o certo mesmo é bater com amor, porque se você bater com a raiva, você pode machucar e ferir. E muitas vezes você tem que bater e falar por que você está batendo. Você está apanhando por causa disso. É para que você não faça mais isso. Então você corrige os seus filhos e ore por ele, porque ele vai lembrar. E eu lembro também da avó da Kelly, que ela tinha, quando eu comecei a namorar a Kelly, e eu conheci ela, que era bisavó dela, e aí eu conheci, e ela pega os nomes da família toda. Hoje ela é falecida, mas ela tinha um caderninho, e o caderninho dela, ela colocava todos os nomes de todos os filhos, de todos os netos, de todas as pessoas que estão fazendo parte da família. E ela falou: eu oro por você. E ela começou a orar. Eu acho tão lindo que ela pegava o caderninho dela e ela orava todos os dias. Todos os dias. Ela não deixava de orar um por um. E ela, se você ver a história dela, ela não era cristã.
Mas quando ela se converte por inteiro. E ela muda, né? E ela tenta o quê? Fazer aquilo que ela não conseguiu fazer com os filhos. Porque ela se converteu depois, os filhos já eram grandes, né? E ela orava e pagava um preço altíssimo pela vida dos filhos, para que os filhos todos se convertessem, né? Para Jesus. Então é algo poderoso, é algo maravilhoso. É Deus transforma, muda. Então, por causa disso que a palavra do Senhor fala em Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que ela deve andar. E aí, quando for velha, ela não desviará dela. Ela vai permanecer. No momento certo, no momento exato, ela vai voltar. Ela sai e depois ela volta. Porque ela não vai esquecer do ensinamento que a mãe e o pai dela passou. É algo que fica marcado. E isso aconteceu na vida de quem? De Tomé. Tomé foi marcado. Porque ele tinha uma avó e tinha uma mãe que pagava o preço. E muitas vezes você foi resgatado porque tinha alguém orando por você. Você foi chamado por Deus porque teve alguém pagando um preço alto de oração pela sua vida. Nós não vem por acaso, é alguém orando, intercedendo pela nossa vida para que um dia nós conhecêssemos Jesus e ter uma experiência profunda com Ele e transformadora. É o preço, é algo que muitas vezes nós devemos continuar orando, continuando pagando o preço pela vida dos nossos filhos, pela vida das nossas filhas, para que nós podemos ver a mão de Deus e o poder de Deus. É isso que nós temos que fazer. É orar, é continuar pagando o preço. E a mãe de fé, ela permanece firme, mesmo no momento das lutas. Porque nós podemos ver isso, né? Eunice era o que? Era uma judeia, casada com um grego. Uma realidade que poderia dificultar o ensino da fé. Totalmente diferente. Um era judia e o outro era grego. Então, pode ter uma divergência, e acontece isso. Uma grande dificuldade, uma grande luta, uma grande batalha, mas não podemos parar. Continua. Firme. Eu falo muitas vezes assim, quando o marido vem, a mulher não vem. Quando a mulher vem, o marido não vem. Eu falei, não desista. Continua indo. Até que um dia ele vá ou ele venha. Vai acontecer. Mas não desista. Continua. Persista. Que um dia você vai ver o seu marido ou a sua esposa junto com você. Não desanime. Porque muitas vezes nós desanimamos. Ah, não, fulano não vem, eu também não vou. E aí acaba indo desanimando. Não desanima. Porque creia, toma posse, que você vai ver o seu marido, a seu esposo, o seu marido, a sua esposa, junto com você. Eu sempre falo isso. Vai na célula, eu falo, vem. Vem, homem, vem. Ah, minha mulher não quer ir. Eu falei, deixa ela. Vem na célula. E depois você vai ver que ela vai vir com você. E daqui a pouco seus filhos estão juntos. Se o seu filho quer vir, vem com ele. Traz os seus filhos. Deixa ela. Daqui um dia ela vai junto. E acontece, acaba indo depois, com o tempo, a pessoa vai. Ela vai seguir junto. Ela vai caminhar junto. Ela vai trilhar junto. Então, em Atos 16:1, Paulo fala assim. Paulo falou a cidade de Derbe e Listra. E também em Listra morava um cristão chamado quem? Timóteo. A mãe dele, uma cristã que era da sua raça dos judeus, mas o seu pai dele não era judeu. Você entendeu? Olha como que é diferente. Ela era judeu. E o marido não era. Era diferente. Mas persista, continua, não desanima. E ela fez isso. Ela não desanimou. Ela continuou ensinando o filho dela, mesmo com as dificuldades, mesmo que uma nova cultura,
mesmo que tentava implantar algo, mas não desistiu de algo que Deus tem. Então é isso que Deus deseja. Então, mesmo assim, ela não abriu mão de ensinar Timóteo sobre Deus. Mas mãe também enfrenta o quê? Batalha, solidão, sobrecarga, preocupação com seus filhos, mas Deus a sustenta. Mãe, Deus te sustenta. Deus te fortalece. Porque a mãe sofre quando vê o seu filho, a sua filha sofrer. Porque a mãe e o pai não quer o mal para os seus filhos, quer o bem. Então, continua, mãe. Continua orando. Continua pagando o preço para que você possa ver a mão de Deus sobre a vida dos seus filhos. Não desanime. A batalha é grande. A sobrecarga vem. A preocupação vai vir. Mas Deus que te sustenta. Deus te fortalece nos meios das orações. Na hora que você está lendo a palavra, Deus vai te sustentar. Deus vai te alimentar. Então, quando a mãe se volta ao Senhor, ela é o quê? Renovada as suas forças. Toda mãe e todo pai, quando ele volta a Deus, o Senhor renova, o Senhor fortalece, o Senhor sustenta. Porque muitas vezes, quando nós não voltamos ao Senhor, nós vamos sentir peso, sobrecarga, e vai ser pesado. E quando nós vamos ao Senhor, Deus tira o peso e coloca um fardo leve, um fardo suave. Isaías 40:31, a palavra fala assim: mas o que confia no Senhor recebe sempre as novas forças, voa nas alturas como águia, corre e não perca a força, anda e não se cansa. Então aquele que confia no Senhor pode correr, Deus vai renovar, vai voar como uma águia, não vai cansar, porque o Senhor nos sustenta. Muitas vezes nós ficamos cansados porque nós não entregamos e não confiamos que Deus vai fazer. E muitas vezes tem coisas que nós vamos ter que orar e jejuar. Tem coisas que só o jejum que vai quebrar as castas de demônio que pode estar prejudicando, atrapalhando, impedindo de o teu filho e sua filha de experimentar algo novo. Jejum, pagar o preço. Vou pagar o preço. Porque aí você vai ver Deus mover céus e terra. Pagar o preço alto. Quando nós pagamos o preço, nós vamos ver a mão de Deus. Porque muitas vezes nós sofremos. Nós não queremos ver os nossos filhos sofrer. Não queremos. Porque nós criamos para que os nossos filhos não sofrem. Não sofrem. Mas a circunstância, as decisões, as escolhas, muitas vezes frustram. Muitas vezes não é nós, pai e mãe, que escolhemos, mas foi os nossos filhos. Mas nós temos que continuar orando e persistindo para que nós podemos ver a mão de Deus, o poder de Deus, realizar na vida da nossa família. Não desanima, continua, confia no Senhor. Porque quando nós confiamos, entregamos, Deus vai nos fortalecer. Deus vai nos sustentar. Deus vai trazer algo novo, algo poderoso. A mãe, ela continua sendo o quê? Uma coluna espiritual do seu lar. Sua influência vai muito além do que você vê. A mãe tem uma parte principal dentro da casa. O pai tem a parte principal da sua casa, é diferente. Mas a mãe é aquela que gerou. A mãe é diferente.
Não tem como o pai pegar o lugar da mãe. E não tem como a mãe pegar o lugar do pai. Não tem. Então, Deus deu a mulher para gerar. E gera, e quando ela gera um amor muito grande pelo filho. A mãe faz de tudo pelo filho. Né? Então é algo que a mãe, ela não quer o mal do seu filho. Então, a mãe, ela é uma grande influenciadora dentro da vida dos seus filhos. E o filho valoriza a sua mãe, seja grato por cada oração, conselho e também lágrimas. Quantas lágrimas? Né? Quantos conselhos? Quantas orações? Então, o filho sempre vai ser grato. O filho, ele tem que aprender a ser grato pelaquilo que a mãe e o pai sempre têm feito. Gratidão. Né? Reconhecer o valor de cada um. Porque isso é maravilhoso. Então nós podemos ver que Eunice, ela não deixou um monumento, mas deixou algo maior. Uma fé que habitava em seu filho. É lindo demais. A sua fé habitar nos seus filhos. É lindo demais. É isso que nós temos que gerar. A nossa fé, a nossa esperança. Porque os nossos filhos veem isso em nós. Porque vai gerar nos nossos filhos. Essa é a única fé, né, que nós podemos deixar habitar na vida dos nossos filhos. E olhar e falar, nossa, a minha mãe é uma mulher que busca. A minha mãe é temente ao Senhor. A minha mãe não abre mão de viver os propósitos de Deus. Os filhos vê, ele olha. E isso fica marcado. Então, nesse dia da mãe, honremos não apenas o esforço de uma mãe, mas pela sua fé. É algo poderoso. É algo maravilhoso. É algo que, mãe, é algo precioso, valoroso. Então nós temos que valorizar a nossa mãe, porque foi ela que gerou a nossa vida. E foi Deus que nos criou. É algo maravilhoso. Então isso é para nós poder refletir. Muitas vezes erramos no meio do caminho, erramos. Mas nós podemos corrigir. Como pai, como mãe, nós podemos corrigir e fazer toda a diferença. E mostrar que nós podemos mudar. É algo que Deus tem para mim e para você. Então abaixe sua cabeça. Coloca diante do Senhor. Algo que Deus tem para mim e para você. Algo que Deus reservou para nós. Algo tão precioso, valoroso. Que Deus tem. Porque o que Deus dá para nós é essa fé que marca uma geração. Mãe, pai, pode marcar uma geração. A avó marcou a geração de Timóteo. A mãe marcou a geração de Timóteo. Paulo fala para Timóteo, Timóteo, a mesma fé que habita na sua avó, a mesma fé que habita na sua mãe, habita em você. Que lindo! Mãe gerando vidas espirituais, pai gerando
Mãe, deixa marcas para essa nova geração. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada mãe. Obrigado, Senhor, cada mãe que gerou um filho. Senhor Deus, que o Senhor possa derramar as tuas bênçãos, o teu poder. Capacita, Pai, a cada mãe. Capacita, Pai, cada uma delas, Pai, com o teu poder, com a tua graça. E que o Senhor possa derramar suas ricas bênçãos sobre a vida das tuas filhas. Pai, o Senhor sabe que cada mãe tem passado. O Senhor sabe que cada mãe tem enfrentado. Mas, Senhor, o Senhor que sustenta. É a tua palavra que fala em Isaías que quando confia no Senhor, as forças são renovadas, Senhor. Que elas possam entregar a Ti. E o Senhor possa renovar. E que elas possam voar como águias, Pai. E que elas possam correr e não cansar. Não se fadiga. Senhor, o Senhor renova. Restaura, renova a vida de cada uma de cada mãe. E nós colocamos diante de Ti, diante da Tua presença. E nós Te agradecemos, e nós Te louvamos, e nós Te bendizemos, Pai, com o Teu poder, com a Tua graça. E nós somos gratos, Pai, por tudo e por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que o Senhor realizou. Em nome do Senhor Jesus. Amém?